E nesse momento, o Guilherme acabou soltando um sinal de alerta para os Estados Unidos, daí mostrou para eles que tinha robôs aparecendo por toda a parte do mundo, por portais, estava atacando as pessoas e destruindo lugares. E o Marcos, nesse momento, acabou recebendo uma ligação e viu que era a Glória, e ela disse que estava sendo atacado por robôs, e perguntou se ele estava num local seguro, daí ele disse que estava, e perguntou se ela precisava de ajuda, se precisava que mandasse alguém para lá, que eles tinham contato. Daí ela disse que por enquanto não, que estava percebendo que a composição ela tinha uma força inacreditável, que ela está conseguindo destruir robôs com um simples soco. Daí ele percebeu que ela estava segura, então ele rapidamente ligou para os pais dele, perguntou como era que eles estavam, daí eles falaram que estavam bem, que algumas coisas que ele havia deixado por lá de tecnologia do outro universo estava ajudando, e que eles foram também para casa do Jonas, que o Jonas falou que tinha um local lá que eles poderiam ficar seguros. Daí eles já estavam nesse local. E nesse momento eles perceberam que a situação estava caótica em todo mundo, que viram as gravações que o Guilherme tinha feito. Nesse momento perguntaram o que eles iriam fazer, e daí o Robert foi lá no alto de um prédio e disse que iria dar um jeito. Daí ele soltou um cataclismo que destruiu tudo em robôs por todo mundo. Daí eles falaram que tinham que encontrar o dono desse robôs e fazer ele pagar por tudo que ele está fazendo. Daí nesse momento perceberam que estava abrindo mais portais e estava saindo mais robôs de novo. Daí o Robert foi destruindo. E daí o Guilherme sempre estava avisando que estava aparecendo cada vez mais. E daí tinha que descobrir de onde era que eles estavam vindo. E daí o Jonas perguntou para conhecimento e ela disse que o dono desse robô estava numa nave bem distante da Terra, mas que dava para chegar lá e interceptar ele antes que ele mandasse robôs ainda piores. E daí perguntaram que tipo de robô pior, e daí falaram a respeito do robô dizimador, que o fato de ter tantos robôs agora é porque o homem tinha acabado de desenvolver uma tecnologia de clonagem que permitia ele clonar robôs infinitamente, e que agora ele estava usando isso para clonar o robô dizimador que ele projetou de novo. Daí perceberam que a coisa era séria. Então Jonas e Sarah foram até onde estava esse homem e encontraram em seu laboratório produzindo inúmeros robôs. Daí chegaram até ele, só que aí um robô dizimador acabou atirando neles. Só que aí eles simplesmente desmontaram os robôs e paralisaram aquele homem. Só que acabaram sendo teletransportados para um local bem longe. Eles perceberam que alguma coisa estava errada. Eles voltaram para a nave e viram que aquele homem estava lá, só que aí perceberam que apareceu outro dele. Daí começou a aparecer mais, daí eles perceberam que o homem havia se clonado. Daí ele disse que ele iria acabar com aquele planeta, iria ter um local só para ele. Só que falaram que isso seria à custa de muitas vezes inocentes e que ele iria pagar pelos crimes que está cometendo contra uma raça inteira de inocentes. Daí ele simplesmente teletransportou de novo os colossais para fora, só que aí os colossais perderam a paciência e acabaram chegando na nave e chamaram também os colossais Marcos e mais os outros universais e chegaram lá na nave e eles simplesmente desmontaram tudinho a nave e criaram uma bolha de ar ao redor para que não prejudicasse o homem e viram vários deles lá. Daí simplesmente o Destruição estalou os dedos e desfez boa parte daqueles clones. Daí ficou o homem original. Daí ele falou que se rendia, que percebeu que agora estavam os universais lá, porque sabia que não podia vencer eles. Então o Destruição estalou os dedos e todos os robôs que estavam por toda a parte da Terra acabaram virando pó. E a Restauração restaurou tudo que ele havia destruído. E daí abriram um portal, daí todos entraram, daí chegaram em um planeta, e daí levaram ele até um certo local onde tinha um conselho, daí entregaram ele e falaram que ele era procurado em várias partes do multiverso por dizimar populações inteiras. Daí o pessoal daquele planeta disse que iam cuidar dele agora. E daí abriram um portal e voltaram para a Terra. Nossa, disse o Marcos. Aquele planeta era bem diferente do nosso. E é a primeira vez que eu acabo saindo da Terra e vejo um outro planeta com gente de verdade vivendo. Sim, Marcos, com o tempo você ainda verá bem mais do que isso. Mas agora nós temos umas outras coisas para lidar. Aquele homem lá, por mais que ele tenha cometido vários erros aqui em outros planetas, aquele povo da onde é a origem dele vão acabar julgando ele de acordo com as leis que eles têm por lá. Nós só o deixamos lá para garantir que a justiça seja feita por vários mundos que acabaram pagando pelas loucuras dele. Então, viram que o mundo já está mais tranquilo, e os robôs não destruíram tantas coisas, já que eram destruídos em momentos que eles estavam chegando, e eles organizaram uma coletiva de imprensa para falar com o mundo a respeito sobre o que aconteceu. Daí explicaram a respeito sobre aqueles robôs que apareceram, sobre quem era o dono e sobre o porquê ele estava fazendo tudo aquilo. Daí o mundo acabou
fazendo várias perguntas para eles que podiam fazer. E daí eles estavam respondendo tudo direitinho. E daí teve alguém que perguntou a respeito sobre o que aconteceria se aquele homem acabasse executando o objetivo dele e se eles não fizessem nada. Daí explicaram que aquele homem iria acabar com toda a população mundial, iria acabar ficando com o mundo inteiro só para ele. E daí falaram que ele era um homem antissocial, que ele vivia em um mundo onde tinha várias pessoas que não concordavam com as ideias dele, e que ele começou a viajar pelo multiverso procurando conhecimento e planetas que ele poderia utilizar para ficar só ele. Só que aí ele percebeu que vários planetas tinham habitação, ele começava a destruir planetas para ficar neles. Mas percebia que depois que o planeta começava a ter problemas, ele saía dele e ia para outro. Daí explicaram também que o planeta que eles estavam na reunião, que eles estavam fazendo, se reunindo de várias partes do multiverso, era um planeta que ele havia devastado tudinho, por isso que não veio muita gente de lá daquele planeta, porque ele estava vazio, e aquele homem havia mandado robôs para aniquilar com todo mundo de lá. Daí explicaram mais coisas e perguntaram qual era o nome daquele homem. Daí disseram que o nome dele era cientista Edward, mas também era conhecido como cientista louco Edward, porque falava de loucura todas as ideias que ele tinha. E é claro que várias dessas pessoas que chamavam ele assim acabaram morrendo, e ele não suportava desaforo. Daí explicaram mais coisas a respeito sobre ele, e várias partes do mundo que antes não estava se aliando com os Estados Unidos e nem com essas pessoas começaram a se aliar, porque perceberam que se recebesse outro ataque desse, eles não teriam força para resistir, e começaram a fazer aliança com os Estados Unidos para garantir que pudessem ter reforço caso algo semelhante acontecesse, o que disseram que ainda aconteceria. E a coletiva de imprensa teve uma alta visualização em várias partes do mundo, e no tempo que se passou, houve mais uma calma pelo mundo sobre o que aconteceu. Depois, na coletiva, o Marcos foi para sua casa ver como era que estavam seus pais. Daí eles abraçou e viu que eles estavam bem. O Alex também estava com ele, que ele se teletransportou para lá para poder ficar cuidando deles caso os robôs chegassem por lá. E depois disso, ele recebeu uma ligação da Glória, perguntando se ele estava bem. Ele disse que sim, que os heróis de outros universos deram um jeito naquele homem, e que ele estava seguro, que ele não sofreu nenhum dano. E ela ficou aliviada, tanto que ele ouviu o suspiro dela pelo telefone. Ele perguntou como era que estava ela e a família dela, daí falaram que estavam tudo bem. E graças à composição que defendeu eles enquanto o robô estava atacando, eles puderam ficar num local seguro enquanto ela os protegia. E depois disso ela desligou e ele foi ver como era que estava o resto do pessoal. E daí o Alfredo acabou chamando todo mundo na casa dele para conversar, para ver como é que todo mundo estava. No momento que chegaram por lá, a Alice acabou correndo, acabou abraçando o Felipe. E daí ela perguntou como era que ele estava. Ele disse que estava bem, mas ela ouviu falar que ele quase morreu por causa daquele robô, porque ele foi enfrentar ele na Coreia. Ela disse que estava muito preocupada. Daí ela disse para ele não fazer mais isso com ela, não deixar ela assim. E ele disse que estava bem, que ele era a prova de balas, mas aí ela enfatizou que ele não era a prova de grandes explosões. E a explosão que acabou deixando ele ferido, que ela soube, poderia ter acabado com ele. Mas aí o empoderador explicou que se isso acontecesse, ele acabaria sendo curado de volta e daí voltaria a se autotransformar, ficando tudo bem. E daí ele não sabia disso, daí o empoderador explicou que toda vez que ele sofre um ferimento que o leva à morte, ele acaba se autotransformando, tipo, restaurando tudinho o corpo dele e voltando para a batalha. E daí perguntaram se isso tinha um limite. E aí disseram que tinha até 7 vezes, e depois que acabasse as 7 vezes, ele acabaria se transformando de volta em um ser humano comum. E daí a Alice ficou um pouco mais tranquila e foi para uma varanda conversar com ele. E o resto lá ficou conversando boa parte da noite. E o Marcos percebeu que se o Jonas tivesse deixado a Terra, ele falou no momento, e não tivesse ficado para convencer o resto a ficar, ele perguntou o que poderia ter sido da Terra hoje. E daí o Jonas respondeu que ele nem estaria mais aí para fazer essa pergunta, nem ninguém mais.